Welcome back to the show, everyone. It's your host, Danny Haifang. As you can see, I'm in a different Bem-vindos de volta ao programa, pessoal. Aqui é o seu apresentador, Danny Haifang. Como podem ver, estou em um local diferente. E me perdoem pela voz de locutor da NPR, porque estou viajando neste momento. Mas vamos direto às notícias, porque elas têm sido absolutamente impressionantes. Apertem o botão de curtir enquanto entram para assistir ao programa de hoje. Vamos começar com o que aconteceu nas últimas 24 horas em Israel. O ataque massivo do Irã, não apenas contra Dimona, mas também contra Arad. Esses ataques, juntos, causaram enormes danos. E só para lembrar, Dimona é uma cidade pequena, acredito que com cerca de 11 milhas quadradas, e é o local da infame instalação nuclear, onde se diz que entre 80 e 200 ogivas nucleares foram produzidas ao longo das décadas de existência de Israel. The decades of Israel's existence. So this was a massive strike, and it was in retaliation to Então, este foi um ataque massivo e foi uma retaliação. 2 horas antes disso, Israel e Irã estavam relatando que Israel havia tentado atacar a instalação nuclear de Natanz, no Irã. O Irã observou que a instalação não havia sido danificada a ponto de causar vazamentos ou algo do tipo. Então o Irã revidou com força e o fez de uma maneira que absolutamente chocou Israel. Porque, enquanto o Irã realizava o ataque, e vou mostrar as imagens em um instante, o exército iraniano declarou que tinha controle total sobre o espaço aéreo de Israel. Você deve se lembrar de que Dimona foi descrita por Israel e pelo mundo como uma das instalações mais fortificadas dentro da colônia de assentamentos. Portanto, este é um golpe enorme, conseguir atingir Dimona dessa forma. Hit to be able to strike Dimona in this way. It shows, as Iran has said, that air defense systems. Isso mostra, como o Irã afirmou, que os sistemas de defesa aérea estão realmente entrando em colapso por toda a colônia, especialmente nessas áreas mais atingidas. Aqui estão algumas das imagens que estão saindo de Dimona e Arad. As baixas são extensas. Só em Arad houve cerca de 100 feridos, acredito, e 6 mortos. No total, o Irã afirma que há mais de 200 vítimas, e Israel diz que esses números estão aumentando a cada minuto, com mais e mais pessoas sendo hospitalizadas e encontradas nos escombros. Então essa é a situação atual de Israel. É incrivelmente grave. Eles estão ficando desesperados. A grande mídia em Israel, Israel Hayom, Canal 12, está dizendo que Israel não está ditando o ritmo desta guerra. They are saying that Israel is not setting the pace of this war, but Iran is. This is a massive change. Mas o Irã está. Esta é uma mudança enorme na situação da guerra. O Irã declarou que esta foi a onda 73, estamos na onda 74 agora. O centro de Israel está sendo atingido. Tel Aviv está sendo atingida. O aeroporto Ben Gurion está sendo atingido por drones, Arash. Quero dizer, esta é uma escalada massiva por parte do Irã, subindo degraus de forma muito estratégica para demonstrar que agora tem controle total sobre o espaço aéreo de Israel. Nesta onda, o Irã observou que o que foi relatado é que o míssil Khaybar Shekan 4 atingiu Arad e Dimona, que foi esse o míssil que as atingiu. Arad, em particular, é muito notável porque a mídia israelense está relatando que apenas um único míssil Khaybar Shekan 4 causou todos esses danos. One single Karash-Mar 4 missile caused all of this damage. So it wasn't a huge volley, it wasn't Então, não foi uma grande rajada. Não foi uma enxurrada de mísseis. Houve uma enxurrada de mísseis disparados na área, mas um único míssil causou as 100 baixas e as 8 mortes nessa ação. Agora, Israel tentou enquadrar isso. Veja bem, você provavelmente tem acompanhado como essa guerra vem sendo discutida, mas Israel tem apresentado esses ataques do Irã, esses ataques retaliatórios, como sendo contra civis. Não dá para argumentar isso em Dimona, porque Dimona é um local altamente protegido e fortificado, onde trabalham cientistas nucleares, pesquisadores e pessoal militar. Mais ninguém. Não é permitido entrar na área de Dimona. Você não pode simplesmente morar perto da instalação de pesquisa de Dimona. O Irã não atingiu um reator nuclear. Eles não estavam tentando causar um desastre nuclear neste momento. Mas o que fizeram foi mostrar que podem fazer isso e que podem fazê-lo a qualquer momento a partir de agora. Portanto, isso é uma escalada massiva. Também é um exemplo enorme de como o Irã está, a cada dia desta guerra, tomando a iniciativa.
Isso não pode mais ser escondido. O país tem a vantagem de muitas maneiras. Não importa quantos civis Israel e os Estados Unidos estejam tentando matar e matando a cada dia. Estamos vendo as defesas aéreas desmoronarem em Israel e estamos vendo que os Estados Unidos e Israel não têm solução para a estratégia do Irã. Eles não conseguem e não estão conseguindo detê-la. Agora, quero falar com vocês sobre Dimona em particular. Ser capaz de atingir Dimona não é apenas um feito histórico, no sentido de demonstrar ao mundo que a fortemente protegida instalação nuclear de Israel é muito vulnerável e pode ser atingida a qualquer momento. Mas essa instalação também está ligada à controvérsia sobre a ambiguidade de Israel em relação às armas nucleares. Ela foi construída com a assistência dos franceses em meados da década de 1950, por volta de 1957, e tem sido alvo de muita análise, até mesmo pelos próprios Estados Unidos. Em 1967, eles realizaram uma inspeção no local. O Escritório de Inteligência e Pesquisa do Departamento de Estado dos Estados Unidos apontou para a produção de plutônio ali e afirmou que Israel, naquela época, possuía uma arma nuclear. Agora, talvez você não se lembre que em 1979, o regime do apartheid na África do Sul e Israel realizaram um teste de armas nucleares que nunca foi oficialmente confirmado. Ninguém o confirmou, mas na época houve um incidente de um duplo clarão detectado sobre o Atlântico Sul, o que levantou suspeitas de que testes estavam sendo conduzidos entre Israel e a África do Sul, ligados ao que acontecia nas instalações de Dimona. O Instituto Nacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo concluiu que em 2025 Israel pagou pelo menos 80 ogivas nucleares e que elas estavam sendo nessa instalação. Isso é algo enorme. Isso mostra que o Irã, e eu já disse isso antes, se o Irã for ameaçado por uma opção de sanção, porque os Estados Unidos e Israel não conseguem derrotar o Irã, então o Irã precisa demonstrar que pode atingir essa instalação mais rápido do que Israel pode mobilizar suas armas nucleares. E foi exatamente isso que aconteceu, pois não havia sistemas de defesa aérea em lugar algum. Quero dizer, isso muda completamente o jogo. Mostra que neste momento não há como Israel conter o que o Irã está fazendo. Portanto, este é um desenvolvimento enorme. Pelo menos 1.000 israelenses flocados até agora, e segundo a mídia israelense, há pelo menos entre 4.000 e 5.000 feridos. E houve pelo menos esse mesmo número de pessoas deslocadas também. E Israel é um país muito pequeno. Não é o Irã, é uma fração do tamanho do Irã. Acredito que seja menos de 1/15 do tamanho do Irã, ou cerca de 14 ou 15 vezes menor. Então, Israel está em grande apuro neste momento. Mas você sabe, enquanto tudo isso acontece, Donald Trump está passando por um pânico enorme. Não sei se você viu as reportagens, mas agora, Trump está aliviando as sanções sobre o petróleo iraniano. O Irã respondeu imediatamente, dizendo: "Nós não temos petróleo para vender a vocês." Agora Trump está ameaçando o Irã com um ultimato para reabrir o Estreito de Hormuz nos próximos 2 dias. No momento desta gravação, faltam menos de 2 dias. 2 dias a partir do momento em que ele postou isso no Truth Social. Então isso é Dimona. Mas aqui está o que ele postou no Truth Social. Se o Irã não abrir completamente, sem ameaça, o Estreito de Hormuz dentro de 48 horas a partir deste exato momento, os Estados Unidos da América atacarão e obliterarão várias usinas de energia, começando pela maior delas. Obrigado pela sua atenção a este assunto. Então foi isso que Donald Trump disse, que ele vai atacar as maiores usinas de energia do Irã e, essencialmente, apagar as luzes do país. Bem, o Irã recuou. Cedeu? Não. Na verdade, o que o Irã fez, segundo fontes, foi se despedir da eletricidade em todo o Golfo. Não sei se dá para ampliar isso, mas mostra todos os diversos pontos que o IRGC disse que atacaria se suas instalações de energia ou rede elétrica fossem atingidas.
is targeted. So this includes, of course, the Ras Laffan in Qatar. Isso inclui, é claro, Ras Al Fahan, no Catar, que já foi atingido, já foi devastado. Essa instalação de energia a gás, incrivelmente importante, foi danificada além do imaginável. Há rumores de que ela não conseguirá voltar a operar por meses, talvez até anos, antes de recuperar sua capacidade anterior à guerra. Há apenas alguns dias, o Irã atacou os locais de energia do Catar. Eles atingiram plantas na Arábia Saudita, atingiram o petróleo do Kuwait, ficaram completamente fora de controle, com seus mísseis hipersônicos contra essas instalações, depois que Israel atacou South Pars. E os Estados Unidos, é claro, também atacaram South Pars. Eles sempre agem em conjunto. Então é isso que o Irã está prometendo. Está prometendo apagar as luzes, não apenas na região do Golfo, mas além. O presidente do parlamento disse, e vou apenas ler o que ele disse: imediatamente após as usinas e a infraestrutura em nosso país serem alvo de ataques, a infraestrutura crítica, a infraestrutura energética e as instalações de petróleo em toda a região serão consideradas. Alvos legítimos serão destruídos de forma irreversível e o preço do petróleo permanecerá alto por muito tempo. Lança o que está em tua mão direita. Ele engolirá o que eles fizeram. Assim, este é o presidente do parlamento do Irã, fazendo uma promessa muito clara aos Estados Unidos, a Israel e ao Golfo, caso participem dessa escalada. Agora, o Irã está declarando domínio sobre os céus de Israel. Nos vídeos, que não vou mostrar aqui porque minha conexão não está das melhores no momento, é possível ver, por toda a plataforma X, mísseis hipersônicos iranianos devastando Dimona, devastando Israel. Não há defesas aéreas sendo acionadas. Fomos informados de que os radares ficaram fora de operação em questão de minutos. Radars, we're being told, it's minutes. And Israelis themselves are absolutely freaking out. E os próprios israelenses estão completamente em pânico. Eles ficam em abrigos a cada minuto de todos os dias, porque as ondas do Irã estão vindo com mais frequência agora. Há pelo menos 3, 4, às vezes 5 em um único dia. Isso significa 3, 4, 5 radares disparando, israelenses correndo para seus abrigos antiaéreos. E neste momento, eles simplesmente permanecem lá. Isso é um desastre para Israel. Eles estão praticamente sem interceptores aéreos. Os Estados Unidos estão tentando aumentar o valor do investimento nessa guerra, essencialmente para continuar o conflito, manter o fornecimento de armas a Israel e assim por diante. Mas é provável que isso não funcione. Há até rumores de que Donald Trump, segundo o Axios, está tentando formular um plano de paz para encerrar a guerra, encontrar uma saída. Stop this war in order to get an off-ramp to this war. But if you read what Axios said, mas se você lê o que a Axios disse, os pontos do plano de paz que ele vai apresentar ao Irã em determinado momento, acho que o Irã continua ignorando o pedido de Donald Trump e o pedido de sua administração para conversar. Mas se você ler o que eles estão dizendo, estão tentando fazer com que o Irã suspenda toda a produção de mísseis por pelo menos 5 anos e eventualmente concorde em não ter mísseis de forma alguma. Claro, destruir e interromper todo o enriquecimento de urânio. São as mesmas exigências de sempre. E isso apenas mostra que Trump está desesperado e essencialmente se colocou em um beco sem saída, sem mais nenhuma rota de fuga. Realmente não há. A única rota de fuga que vai existir neste ponto é aquela que o Irã oferecer. E o Irã está oferecendo termos bastante específicos sobre o que quer para encerrar esta guerra. Eu só quero ler o que o porta-voz das Forças Armadas iranianas disse. Ele afirmou que, após avisos anteriores, qualquer ataque à infraestrutura de combustível e energia do Irã desencadeará ataques contra todas as instalações de energia, tecnologia da informação e dessalinização dos Estados Unidos e de Israel na região. Então isso vai muito além disso. Com o ataque a Dimona, o Irã demonstrou que está disposto a atingir a instalação de produção nuclear mais sensível e supostamente mais fortificada, aquela conhecida por abrigar as capacidades secretas, a opção Samson, tudo ali. O Irã está disposto a atingir isso, e é um desenvolvimento enorme. É algo gigantesco.
Agora, a maior usina elétrica do Irã, segundo Donald Trump, fornece apenas cerca de 2,9% de toda a energia do país. Portanto, o Irã possui uma rede elétrica fortemente descentralizada. Essas ameaças podem acabar saindo pela culatra de forma enorme, porque são os países do Golfo, Israel e a própria região que dependem fortemente de usinas de dessalinização e de uma rede elétrica centralizada. Uma rede que depende exatamente das fontes de energia que o Irã já demonstrou ser capaz de atingir em toda a região, do Kuwait ao Catar, à Arábia Saudita e ao Bahrein. As opções para o Irã são ilimitadas, enquanto os Estados Unidos e Israel basicamente precisam apostar que qualquer ataque único à rede elétrica iraniana fará as luzes se apagarem, a população se rebelar e ocorrer um colapso. Fantasia. Isso é pura fantasia. A forma que essa guerra assume agora é a seguinte: os Estados Unidos e Israel estão mirando em civis. Eles estão tentando exercer pressão. Ouvimos Scott Bessent literalmente dizer que o Irã supostamente tem como alvo autoridades iranianas dentro do próprio país que estariam dispostas a mudar de lado. E tudo gira em torno da dor econômica que os Estados Unidos estão tentando infligir. A devastação destinada a provocar mudanças massivas, a empurrar as pessoas para as ruas. Ainda hoje, os iranianos continuam lá fora. Não importa quantos ataques aéreos passam sobre suas cabeças vindos de Israel e dos Estados Unidos. Eles continuam nas ruas. Mas esses ataques aéreos estão se tornando cada vez mais perigosos. Relatamos aqui, há apenas alguns dias, que um F-35 dos Estados Unidos foi abatido. Então o Irã é capaz de atingir instalações nucleares em Dimona, capaz de atingir alvos bem ao lado do local nuclear, essencialmente capaz de atacar onde quiser em Israel. E aí surge a questão, e a superioridade aérea dos Estados Unidos? Porque aquele F-35 americano atingido há alguns dias foi confirmado pelo CENTCOM como tendo sido atingido por fogo iraniano. O que isso significa? Significa que o Irã ainda possui defesas aéreas. E segundo o próprio Irã, nas últimas horas, antes deste programa ir ao ar, eles atingiram um F-15 dos Estados Unidos na fronteira do Estreito de Hormuz. Então, na fronteira do Estreito de Hormuz, houve, segundo o Irã, um F-15 que teria invadido o espaço aéreo iraniano e foi atingido. Agora só posso mostrar a imagem que eles divulgaram. Isso vem do Irã, então leve em conta o que isso significa. Eles divulgaram imagens do momento em que miram o alvo, e no vídeo é possível ver a defesa aérea atingindo. Eles afirmam que esse F-15 foi derrubado. Ainda não temos confirmação oficial dos Estados Unidos. Temos apenas o que o Irã está dizendo. Mas sabe, devemos receber essa confirmação dos Estados Unidos nas próximas horas. Tudo isso está compondo um quadro. O que quero transmitir a vocês nessas atualizações não é apenas que o sítio nuclear e as defesas aéreas do Irã estão sob pressão. É que o sítio nuclear em Dimona está vulnerável. Israel sabe disso. Israel está dizendo que o Irã está ditando o ritmo desta guerra. Nos Estados Unidos, com suas ameaças, as ameaças de Donald Trump, está dizendo que vai obliterar a rede elétrica do Irã. O Irã está dizendo, tudo bem, faça isso. Nós também temos a capacidade de atingir vocês, e isso vai doer ainda mais. Porque os preços do petróleo são exatamente o motivo pelo qual Donald Trump está em pânico. Buscando negociações de paz, buscando obliterar o Irã. Não há consistência aqui. A agenda geral dos Estados Unidos está em frangalhos. Eles apostaram nesta guerra e, segundo amigos do programa, como Richard Medhurst e outros, dizem que os Estados Unidos estão tentando o domínio energético com isso em certas áreas, como gás, etc. Isso tem sido uma tendência nos Estados Unidos há muitos e muitos anos. Independência energética, tudo isso. Mas a economia mundial, embora o petrodólar, é claro, funcione com a produção de petróleo, gás e tudo mais, vai chegar a um ponto, se o Irã continuar assim, de crise que vai muito além de 2008. Os próprios Estados Unidos, como império, não conseguirão sustentar as consequências disso. E veremos os Estados Unidos querendo desistir.
É por isso que estamos vendo essa inconsistência. A classe dominante dos Estados Unidos, esses belicistas, está ao mesmo tempo tentando acelerar a destruição do Irã. Eles estão tentando destruir o Irã completamente, de forma total e absoluta, enquanto também tentam sair dessa situação. Porque sabem que tudo se resume ao tempo. O relógio está correndo para Wall Street. O relógio está correndo para toda a economia dos Estados Unidos. Eventualmente, eles vão puxar o plug por causa do pânico que uma grande derrota militar dos Estados Unidos trará. E é aqui que estamos. É uma derrota enorme. Ainda estamos esperando pelos milhares de fuzileiros navais que entrarão em ação nos próximos dias, ou talvez semanas. Agora, o Gerald Ford, você deve ter visto as reportagens, está fora 2 semanas. Ele não pode mais ficar no Mediterrâneo para defender Israel. Acabou. Teve que partir. Por quê? Porque houve um incêndio de cerca de 30 horas, um incêndio suspeito de 30 horas, que simplesmente devastou o navio. E agora ele não está mais funcional. É assim que o poder dos Estados Unidos está frágil neste momento, como o império está frágil. Essas armas que chamamos de magníficas, as armas maravilhosas, tudo isso, o Irã está mostrando que não são apenas vulneráveis, mas em muitos aspectos derrotáveis. Elas podem ser vencidas. A derrubada do F-15, a derrubada do F-35, a derrubada pelas defesas aéreas iraquianas, os KC-135, todos são vulneráveis. E agora com o F-15, o que isso também demonstra, e o que já discutimos neste programa, é que os Estados Unidos e Israel têm usado certos sistemas de mísseis que possuem a capacidade, o Jericho, por exemplo, de operar à distância. Você pode dispará-los de uma distância muito grande, fora do alcance das defesas aéreas iranianas. As defesas aéreas do Irã não conseguem alcançá-los se estiverem muito longe, a centenas e centenas de quilômetros de distância. Mísseis como o Tomahawk têm alcance de milhares de quilômetros. Agora eles estão ficando sem esses mísseis, então precisam se aproximar mais. Estão na fronteira do Estreito de Hormuz e estão sendo atingidos. Estamos praticamente vendo, a cada 24 horas, uma nova aeronave dos Estados Unidos sendo atingida. Mais uma vez, a vulnerabilidade está exposta para o mundo ver, e a introdução de tropas terrestres só vai piorar a situação. Então agora Donald Trump está em pânico e quer fazer algo absolutamente impensável aos olhos do mundo, que é atacar redes de energia e eletricidade. Continuar subindo essa escada de escalada, da energia do petróleo para a energia elétrica. Agora tudo estará sobre a mesa. E o Irã está dizendo, vá em frente. Temos a capacidade de revidar, e de revidar de uma forma que vai causar muito mais dano a você do que a nós. O Center for Responsible Statecraft publicou um estudo mostrando que os Estados Unidos não podem fazer nada em relação às capacidades energéticas do Irã, em grande parte porque o país foi sancionado por muitos anos. E o que isso fez? Criou a necessidade de desenvolver de forma independente um sistema elétrico e energético voltado para manter a nação iraniana funcionando e viva. Quero apenas reiterar que os relatos que estão saindo de Israel neste momento são realmente preocupantes. Mais de 2.700 israelenses foram deslocados por causa desta guerra. 1.000 deles, apenas nas últimas 24 horas, evacuados de Dimona e Arad por causa desses ataques. O Irã não estava blefando desde o início. Eles disseram que iriam seguir com sua estratégia, a Operação Verdadeira Promessa 4. Eles vão subir na escala de escalada. Eles têm um plano estratégico que vem desenvolvendo há muitos anos, especialmente após as várias ocasiões em que os Estados Unidos usaram as negociações como uma arma de guerra para iniciar uma guerra. Este é um jogo muito perigoso que os Estados Unidos estão jogando. O Irã agora apresentou exigências extremamente rígidas que os Estados Unidos não podem aceitar sem admitir derrota. O fato de o Irã estar confiante o suficiente para enviar essas exigências enquanto realiza suas operações mostra exatamente onde está a iniciativa.
Lembre-se, guerra não é apenas sobre guerra. Não se trata apenas das grandes armas explosivas. Não é apenas sobre o que o Irã pode fazer em comparação com o que os Estados Unidos ou Israel podem fazer. Também se trata de cooperação, sobre a condição, a estabilidade e o caráter dos envolvidos. O que isso diz sobre as bases daqueles que participam da guerra? O que estamos vendo é uma enorme instabilidade vinda do governo Trump, de Israel e dos Estados do Golfo. Eles estão se unindo, se reunindo e dizendo: vamos entrar na guerra contra o Irã. Vamos nos envolver ainda mais. E o Irã está dizendo: vocês já estavam envolvidos. Vocês já estavam envolvidos. Agora o Wall Street Journal está dizendo que eles estavam envolvidos. Estão noticiando que foguetes HIMARS foram disparados do Catar, que mísseis foram lançados do Bahrein. Estão dizendo que tudo isso está vindo à tona agora. O que o Irã vinha dizendo está sendo confirmado como verdade. Não sou eu apenas dizendo: o Irã disse isso e é verdade. Não. Agora a mídia ocidental tradicional, como o Wall Street Journal, está vindo a público e dizendo: bem, o Irã disse que eles eram parte dessa guerra. A grande mídia, CNN, todos, tentou dar lições aos oficiais iranianos, dizendo: vocês estão mirando em instalações de energia, isso não é um alvo militar. E então, o Irã responde: vocês nos atacaram. Vocês miraram exatamente nesse tipo de instalação para nos enfraquecer. Então vamos revidar na mesma moeda. E as exigências do Irã, ouçam bem, porque isso é fundamental para entender, são uma garantia de que não haverá guerras futuras, o fechamento das bases militares dos Estados Unidos na região, compensação para o Irã, o fim das guerras em todas as frentes da região, um novo regime jurídico para o Estreito de Hormuz e a extradição de membros da mídia hostil para o Irã. Porque o Irã afirma que há cidadãos iranianos dentro do Irã, se espalhando pelos Estados Unidos e por outros países, promovendo e disseminando hostilidades contra o Irã dentro de suas jurisdições. Mas essas exigências são chocantes, porque revelam a completa e absoluta falência da posição e da postura geral dos Estados Unidos na região, assim como a de Israel. Garantia de que não haverá guerras futuras. Você acha que o governo Trump, os Estados Unidos e Israel podem fazer isso? Isso significaria admitir derrota? Fechamento das bases militares na região? Bem, isso é uma condição prévia para que não haja guerras futuras, porque a presença militar dos Estados Unidos precisa sair para garantir que nenhuma guerra recaia sobre o Irã. Compensação ao Irã? Bem, 10 mil, 15 mil, nem sabemos o número exato agora. Vários alvos civis foram atingidos, infraestrutura. Vimos não apenas South Pass, mas também instalações de petróleo no sul de Teherã. Vimos destruição imposta ao Irã, então compensação, sim, compensação é necessária para reparar essas coisas. E guerras em todas as frentes na região. Agora, esse é o ponto crítico, porque esta é uma guerra regional. O que o Irã acabou de fazer em Dimona, o que acabou de fazer em Israel, é apenas a ponta do iceberg. Nas últimas 24 horas, vimos o Hezbollah atacando Israel com força, não apenas em terra, com a tentativa de invasão terrestre de Israel, mas também atingindo Israel com força pelo ar. Está lançando foguetes, mísseis balísticos, contra o centro e o norte de Israel. Está causando destruição. No Iraque, a resistência iraquiana realizou 21 operações em apenas 24 horas. Eles estão atingindo fortemente a embaixada dos Estados Unidos, estão atingindo fortemente as bases dos Estados Unidos. E a OTAN se foi. Não há mais OTAN no Iraque. Eles foram embora. Disseram que precisavam definir uma nova missão, que precisavam recalibrar sua missão, e foram embora. Você viu tropas polonesas, viu outras? Elas foram embora. A OTAN se foi. Então a resistência iraquiana expulsou a OTAN do Iraque. Isso está indo de forma desastrosa. E o Iêmen disse: tentem, Estados do Golfo, tentem Arábia Saudita, tentem, nós revidaremos. E você sabe, os Houthis em Sanaa, eles estão ansiosos para voltar a lutar contra a Arábia Saudita,
que nunca ofereceu reparação pelos enormes crimes que a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos cometeram dentro do Iêmen durante aquela guerra que causou uma das maiores catástrofes humanitárias do mundo. Em 2014, foi observado que o Iêmen estava sofrendo a pior catástrofe humanitária do mundo e uma das piores da história, comparável ao que foi registrado em Gaza. Então, isso é algo muito importante para o Iêmen, e eles também vão se envolver nessa guerra. É uma situação enorme em nossas mãos. As escaladas continuam. Estamos vendo o Irã continuar a seguir sua estratégia. Iran continue to pursue its strategy. We are seeing Estamos vendo uma nova fase desta guerra surgir, uma em que não há mais linhas vermelhas. E não são linhas vermelhas sendo violadas pelo Irã, são os Estados Unidos e Israel que continuam ultrapassando as linhas vermelhas que eles mesmos criaram. O Irã está escalando na mesma medida, seguindo sua estratégia de garantir que qualquer ataque contra ele seja sentido pelos Estados Unidos e por Israel, em resposta. Muitas vezes, de uma forma mais significativa do que o que acontece com o próprio Irã. Porque o Irã já afirmou, bem, eu nem sei os números exatos, mas durante a guerra Irã-Iraque, o país perdeu um número incalculável de pessoas. Eles foram submetidos a ataques com armas químicas, usando armas químicas fornecidas pelos Estados Unidos. Centenas de milhares, até milhões de pessoas foram colocadas na linha de fogo por causa daquela guerra. E desde então, o Irã tem sido alvo desses ataques pelos Estados Unidos e por Israel. Por isso, eles vêm se preparando para suportar consequências que acreditam ser absolutamente válidas, em defesa de sua soberania e de sua crescente capacidade de reagir contra o império. É por isso que isso realmente importa. Importa de verdade o que acabou de acontecer em Dimona, o que acabou de acontecer em Arad e o que está acontecendo em toda a região. O Irã não está mais blefando. Em menos de uma semana, o Irã mostrou que pode atingir instalações de energia sempre que quiser, em toda a região. Partindo do refinamento, agora passando para a exportação real desses produtos. E o fato de que isso pode atingir a área mais sensível e mais fortificada de Israel, a instalação nuclear de Dimona, que a qualquer momento poderia se transformar em um desastre nuclear. E agora, há a promessa de que pode atingir todas as redes elétricas de toda a região. E se quiserem ir tão longe, porque há rumores de que Israel e os Estados Unidos podem tentar atacar instalações de abastecimento de água e outras infraestruturas civis como essa, eles disseram que também podem atingir as usinas de dessalinização, das quais o Irã não depende, mas os Estados Unidos e Israel sim. Portanto, isso tem implicações enormes, já que estamos vendo o Estreito de Hormuz continuar fechado. O Irã agora está impondo uma taxa. Eles estão dizendo que vão impor uma taxa e só vão reabrir para aqueles que permitirem a passagem, com coordenação dos países envolvidos e do próprio Irã. Então, o Irã está ditando as regras aqui. Ele tem controle total do Estreito de Hormuz e acabou de derrubar um F-15, segundo o próprio Irã, para mostrar exatamente o quanto de controle alcançou. Acho que o que algumas pessoas não percebem, porque vejo que há quem diga que os Estados Unidos vão lucrar enormemente no setor de energia, é que os preços mais altos da energia, na verdade, beneficiam os forwards por causa de sua dominância no gás. E eles têm feito isso com o Nord Stream. Têm feito isso em todo o mundo, na Venezuela. E sim, é verdade. Os Estados Unidos vão sair com lucros enormes na forma de seus monopólios de energia. Isso é muito temporário. A estabilidade da economia global, isso é de longo prazo. O Irã está aplicando dor de longo prazo, certo? Você já ouviu a grande mídia dizer dor de curto prazo para ganho de longo prazo? O Irã está impondo dor de longo prazo aos monopólios dos estadunidenses, às companhias de petróleo, a classe Epstein, tudo por causa do ganho de curto prazo deles. Sim, eles vão lucrar um pouco agora. Eles não se importam com iranianos ou israelenses mortos, ou com ninguém. Eles vão ganhar muito dinheiro com isso.
off of this. They already are. These higher prices are going to lead to Eles já estão. Esses preços mais altos vão gerar lucros extraordinários no curto prazo. Mas daqui a uma semana, 2 semanas, talvez até abril, poderemos ver uma recessão catastrófica se formando, o que terá enormes efeitos políticos. Eles não são invencíveis. Os Estados Unidos, Israel, eles não são invencíveis. E estão mostrando exatamente o quão vulneráveis são a cada dia que essas operações continuam. Então, sem mais delongas, pessoal, esta é a atualização que eu queria trazer para vocês, porque estamos em um momento de proporções históricas. Estamos vendo essa escalada levar, acredito eu, a uma grande mudança na situação mundial. Em última análise, embora os monopólios dos Estados Unidos possam sair como vencedores de curto prazo desse desastre, veremos que Israel não sairá como vencedor. Há quem acredite, alguns que já participaram do meu programa, que Israel é um vencedor de longo prazo. Não. Eu acredito que Israel será prejudicado de uma forma que não apenas danificará sua reputação, mas também suas capacidades. O Irã vai garantir isso. Sem mencionar que agora estamos vendo que a resistência é muito mais forte do que o próprio Israel imaginava, certo? Quando o Hezbollah entrou na guerra, uau, não sabíamos que o Hezbollah poderia entrar com esse nível de ferocidade. Eu não acho que Israel em si tenha entendido em que tipo de posição vulnerável esteve esse tempo todo. Quando você busca o máximo expansionismo em direção a um grande Israel, qualquer tipo de projeto imperial como esse pode acabar batendo em uma parede, e essa parede são as pessoas. E agora as pessoas vão ficar extremamente endurecidas. Elas vão aprender lições enormes com isso. Se o Irã for forçado a tomar as ações que Donald Trump essencialmente o está pressionando a tomar, então pessoas em toda a região vão perceber que os Estados Unidos e Israel causaram a crise humanitária mais catastrófica da região. E muitos já aprenderam essa lição com o que aconteceu em Gaza, o que continua acontecendo em Gaza, no Líbano e, claro, nesta guerra no Irã, que já matou milhares de civis. Então alguém perguntou, o que o Irã vai exigir dos sionistas para encerrar a guerra? Dos sionistas, Israel realmente não tem nada a oferecer, certo? E é por isso que eles vão exigir tudo dos Estados Unidos. Porque ao contrário de boa parte do mundo neste momento, e até mesmo de pessoas que assistem a este programa, há muita gente que acredita que Israel controla os Estados Unidos. Mas são os Estados Unidos que controlam o petrodólar e que têm o controle, têm hegemonia no mundo até certo ponto. Está diminuindo, está enfraquecendo, mas ainda tem hegemonia no mundo. E é por isso que o Irã só vai lidar com os Estados Unidos. Não há negociação com Israel. Israel não pode oferecer nada. Israel é uma colônia minúscula, com um exército que só consegue operar com jatos apoiados ou fornecidos pelos Estados Unidos. Só consegue realizar operações do Mossad, como os ataques com pages. Não tem capacidade de fazer nada por conta própria. Não pode derrotar o Irã sozinho. Não pode derrotar o Hezbollah sozinho. Não pode derrotar ninguém sozinho. E não tem nada a oferecer. Na verdade, a única coisa que pode oferecer é o fim de sua própria existência. Isso é o que pode oferecer. E a única maneira disso acontecer é se as pessoas fizerem acontecer. E então, é claro, os Estados Unidos saem da região. Na verdade, o que o Irã está exigindo é exatamente isso. Ele tem exigido que a presença militar dos Estados Unidos deixe a região e que todas as guerras regionais terminem. E o que isso significa? O que eu listei ali em termos de exigências iranianas, o que isso representa? Representa não apenas o fim da presença militar e da dominação dos Estados Unidos na região, mas também o fim de Israel. Porque Israel não pode sobreviver sem o apoio total e incondicional dos Atzmo, e todas as instalações, o controle dos países do Golfo, tudo isso. Sem isso, não há mais Israel. Israel deixará de existir. E, portanto, essas são exigências que os Estados Unidos não podem atender. E veremos, nos próximos dias, apenas esperem, apenas anotem.
Você vai ver Donald Trump indo e voltando, o governo Trump indo e voltando, com respostas tomadas pelo pânico. No entanto, eventualmente, a realidade vai se impor. Mas o Irã pode atacar onde quiser. O Irã não está sem mísseis. Todos os dados mostram que os ataques de drones e mísseis do Irã não estão necessariamente diminuindo. Eles aumentam e diminuem conforme o que o Irã quer fazer. E o Irã já afirmou que pode continuar assim por 6 meses a 1 ano. Já estamos chegando muito perto de um mês completo, e não há indícios, nenhum vazamento, nada que sugira que o Irã esteja ficando sem armas ou com escassez em seu arsenal. Nada. Nenhum indício disso. On its arsenal. Nothing. No indications of this. Lots of indications all over the Western mainstream media, though. Há muitos indícios em toda a mídia ocidental tradicional. Talvez você tenha ouvido falar sobre a escassez de defesa aérea dos Estados Unidos. Esse sistema foi destruído na região. Certo. Tudo o que aconteceu até agora explica o que está acontecendo neste momento. Todos os radares foram destruídos. Pelo menos 8. Isso significa que os interceptores nem sequer são precisos. Eles não conseguem detectar o que está vindo em sua direção. E sabemos que o Irã também destruiu sistemas THAAD inteiros na região durante esta guerra. Portanto, os Estados Unidos e Israel estão fortemente enfraquecidos. Eles se encontram em uma situação que não imaginavam enfrentar. Uma situação em que estão em um verdadeiro combate aéreo. Isso era para durar de 3 a 4 dias quando começou. 28 de fevereiro. 3 a 4 dias. Agora estamos chegando perto da marca de 1 mês. E neste momento, enquanto falamos, o Irã está atacando o centro de Israel, o Irã está atacando Kuwait, o Irã está atacando bases por toda a região. E o Irã está se preparando, se os Estados Unidos cumprirem sua promessa nas próximas 24 a 36 horas, para atingir toda a rede elétrica e os sistemas de energia dos países do Golfo. Então esta é apenas a equação objetiva aqui. Isso não é, viva, viva, viva o Irã. O Irã não precisa disso. O Irã está fazendo o que precisa para sobreviver, para defender sua soberania. O povo iraniano está nas ruas defendendo sua soberania e dizendo que quer o fim da guerra. Pessoas em toda a região estão se envolvendo. Não sei se você viu as filas se formando no Irã. Homens se alistando para ingressar nas Forças Armadas. Isso não está acontecendo nos Estados Unidos. Há rumores de ordens de deslocamento para a 80ª Cefa Divisão Aerotransportada e de que esses recursos navais serão usados pelos Estados Unidos para tentar invadir e ocupar a ilha de Kag, ou que serão usados para abrir à força o Estreito de Hormuz. E bem, o destino daquele F-15 meio que demonstra o que vai acontecer se os israelenses enviarem tropas terrestres para o Irã. Será um desastre catastrófico. Será muito mais rápido e muito mais chocante do que qualquer coisa que os Estados Unidos já enfrentaram no Afeganistão ou no Iraque. O Vietnã foi uma guerra de guerrilha prolongada, travada pelo povo vietnamita, para expulsar a presença militar dos Estados Unidos. E claro, as bombas invasoras, aeronaves e tudo o que acontecia naquela época, matando centenas de milhares, até milhões de civis ao longo de mais de uma década. Isso será muito mais rápido, porque o Irã tem drones, mísseis e homens. Eles têm um enorme exército que prometeram que vai causar dor para as forças dos Estados Unidos, as forças invasoras. Mas esta é a guerra que os Estados Unidos essencialmente pediram. Esta é a guerra que eles pediram. Aquela que disseram ser o momento certo, certo? Era o momento certo para fazer isso, porque o Irã estava à beira, os protestos, sabe, a Venezuela. Tudo estava se encaixando para os Estados Unidos. Mas eles calcularam mal, um erro de cálculo enorme. Agora está em todos os meios de comunicacionais. Pesquise Irã no Google e você verá artigo após artigo em pânico sobre os erros de cálculo dos Estados Unidos. Erros ao avaliar o apoio das pessoas ao Irã, erros ao avaliar as capacidades militares do Irã, erros ao avaliar o poder dos Estados Unidos na região, erros ao avaliar as capacidades de Israel. Poderíamos continuar indefinidamente, mas tudo aponta na mesma direção. E então, sabe, as notícias vão continuar se desenvolvendo rapidamente por aqui.
E nós vamos cobrir isso nos próximos dias e horas, porque neste momento os Estados Unidos estão tentando redobrar seus esforços. Eles estão tentando, sabe, manter essa guerra em andamento. Keep this war going, but every single day the holes are becoming. Mas a cada dia que passa, as falhas estão se tornando mais e mais evidentes. As imagens das submunições de fragmentação iranianas do Khorashar-4, o fato de não estarmos vendo nenhuma imagem de interceptores dos Estados Unidos ou de Israel sendo lançados. E agora temos a instalação nuclear de Mona como alvo. A cidade é uma cidade de instalação nuclear, é fortemente fortificada. Nenhum interceptor de defesa aérea foi acionado. Israel está investigando isso, dizendo: não sabemos por que isso aconteceu. Bem, o Irã está dizendo a você, e o mundo está vendo e percebendo, que provavelmente você não tem mais nada para revidar. Então, sim, a operação vai continuar. A operação vai continuar. A guerra vai continuar. Eu só quero ter certeza de agradecer a todos por assistirem a esse programa. Um programa mais curto do que o habitual. No fim das contas, basta reter esta conclusão. Se você está em uma posição alta dentro do Império dos Estados Unidos neste momento e acredita que esta operação foi bem-sucedida, ou que será bem-sucedida, ou que está sendo bem-sucedida agora, se você acredita que o Império tem um futuro, se você acredita que esses lucros extraordinários do gás, de natureza temporária, vão levar à estabilidade do seu sistema econômico após esta guerra, todos os sinais apontam para o contrário. Especialmente considerando que a humilhação militar, como alguns disseram, é um preço que os Estados Unidos e suas elites podem pagar. Acho que você está subestimando o quanto é importante para os Estados Unidos serem o país mais militarmente superior, ou, pelo menos, parecerem ser, e o país mais excepcional do mundo, para transmitir e projetar essa imagem. Você não pode subestimar isso. Mas, pessoal, deixem o like antes de sair hoje. As atualizações vão continuar chegando. E quero agradecer a todos que enviaram um super chat. Muito obrigado. Fiquem de olho agora no que Donald Trump vai fazer com esse ultimato. Ele já fez ultimatos assim no passado, mas o Irã mostrou que está muito disposto a seguir em frente. Então, pessoal, deixem o like antes de ir. Na descrição do vídeo, vocês encontram como apoiar este canal, Patreon, Substack e muito mais. Até a próxima. Tchau.